Você já tentou ler a Bíblia e a impressão que teve era que aquilo que estava lendo parecia ser grego? Calma, você não precisa se preocupar. Essa é uma dúvida mais comum do que você imagina, né? Por que eu leio a Bíblia e não consigo compreender? Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito disso, né? De uma forma bem simples, desmistificada, e também vou deixar aqui algumas dicas para que você possa compreender melhor a palavra de Deus. A primeira coisa que você precisa saber é que você não precisa se sentir mal por causa disso. Até mesmo teólogos, pessoas que estudam a Bíblia, costumam ter dúvidas a respeito de alguns textos bíblicos, né? A título de curiosidade, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento escrito em grego. Na própria palavra de Deus, a Bíblia, nós encontramos alguém que teve dúvidas ao ler a Bíblia. Atos capítulo 8, dos versos 26 ao 31, vai dizer o seguinte: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em uma carruagem, li o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. Como você pode observar no texto em que acabamos de ler, o eunuco era uma pessoa bastante importante pelo cargo em que ele ocupava. Ele era encarregado dos tesouros da rainha, ou mesmo que um tesoureiro, né? E para isso, podemos pensar que ele era alguém bastante competente e inteligente. O próprio fato dele estar estudando a escritura, né, o livro do profeta Isaías, mostra o cuidado, né, e a busca dele em compreender mais a respeito da palavra de Deus. E aqui nós já aprendemos de cara uma coisa: é algo natural nós precisarmos da ajuda de alguém para entender as Escrituras. Uma coisa muito importante que você precisa ter em mente é que, mesmo que tenha alguma dificuldade na interpretação daquilo que está sendo lido, você não deve parar de ler a sua Bíblia, persista na leitura dela, porque a Bíblia você não vai compreendê-la na sua totalidade apenas numa primeira leitura, mas a Bíblia é sim um livro que vai nos dirigir e guiar por uma vida inteira, ou seja, você vai ler, vai reler, e à medida com que eu e você vamos lendo, aprendendo mais da palavra de Deus, a vontade de Deus vai sendo revelada a mim e a você. Outro ponto importante é que não podemos ignorar a ação do Espírito Santo iluminando aquelas pessoas na sua leitura da Bíblia. E mesmo que você não tenha um líder, né, ou o seu pai, a sua mãe, alguém que possa auxiliá-lo no entendimento das Escrituras, o Espírito Santo, ele nos dá a sabedoria, o conhecimento necessário. É ele quem abre as nossas mentes e corações para que possamos entender a respeito das coisas espirituais. Eu quero compartilhar aqui com vocês 3 erros comuns do porquê as pessoas não conseguem entender aquilo que elas estão lendo. O primeiro deles é o fato das pessoas desistirem muito facilmente. A pessoa começa a ler a Bíblia e aí nas primeiras dificuldades, logo ela para, né? Não tem consistência. Ou seja, não desista, persista na sua leitura e mesmo que você não compreenda, né? Peça ajuda a alguém, mas não pare, continue lendo a Bíblia do começo até o fim. A segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui, que algumas pessoas cometem, né, é o fato de quererem ler a Bíblia muito apressadamente. Então, quando você for ler a sua Bíblia, dedique um tempo a isso, né? Não se distraia com as coisas do seu lado.
Às vezes desliga até mesmo o seu celular, porque vai chegar uma mensagem do WhatsApp, né? Muitas pessoas ficam tentadas em querer ver quem é que mandou mensagem, qual é o conteúdo dessa mensagem e acaba se distraindo daquilo que está fazendo. Ou até mesmo não é o celular, mas está lendo a Bíblia muito preocupada com as coisas que precisa fazer no decorrer do seu dia. O momento de leitura bíblica é o momento de você separar um tempo e dedicar somente a isso. E não somente ler, mas é necessário que você medite em tudo aquilo que você está lendo de forma que você compreenda, né? Mesmo que pequenas porções que você vai ler por dia, mas que você leia e que você medite em tudo aquilo que você está lendo. A terceira razão pela qual as pessoas, né, têm dificuldade em compreender a Bíblia é porque muitas vezes começam a ler a Bíblia com uma curiosidade, né? Por exemplo, a pessoa quer saber como é que vai ser o fim do mundo, então ela já quer começar a ler a Bíblia pelo livro de Apocalipse, né? Não é bem por aí. Comece lendo a Bíblia por livros, né, mais fáceis, né? Por exemplo, comece pelos Evangelhos, mais especificamente pelo livro de João, né? Você também pode começar a ler a sua Bíblia pelo livro de Salmos, né? Ou por que não de Provérbios, que é repleto de sabedoria prática para o nosso dia a dia. E aí, à medida em que você vai crescendo, né, nesse conhecimento da palavra de Deus, você vai avançando por esses livros e ganhando essa maturidade, você vai ter uma melhor compreensão de tudo aquilo que você está lendo. Então, se você tem dificuldade para poder entender a Bíblia, lembre-se, isso é apenas uma parte do processo. Não há razão para você desistir tão facilmente. Fique firme, ore antes de ler a Bíblia e peça ajuda ao Espírito Santo. Se esse vídeo te ajudou, aproveite para se inscrever nesse canal, curta esse vídeo e deixe nos comentários onde é que na palavra de Deus você tem tido maior dificuldade em entender, né? E compartilhe esse vídeo também com uma pessoa que também deseja entender melhor a palavra de Deus.